Olá, queridos alunos. Eu me chamo Elber Silva, sou professor de matemática. Estarei com vocês nessa disciplina chamada Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. É uma disciplina que requer muita atenção, uma disciplina altamente importante para o aprendizado, tanto do professor como dos alunos. Essa disciplina, de início, ela é uma disciplina onde nós iremos compartilhar a história da matemática. Para mais a seguir, nós estaremos dando a vocês ideias, conteúdos, estaremos te ajudando a crescer no da matemática. E teoria e metodologia do ensino da matemática, ele vem procurar ajudar os professores na questão do ensino e aprendizagem. Desde já eu já quero pedir desculpa a vocês pelo barulho, qualquer eventual barulho que vocês possam estar escutando na nossa aula aí. Estou tentando fazer o máximo possível nesse novo método de ensino. Então vamos lá. Primeiro, para eu poder chegar nisso, eu vou fazer um breve comentário sobre a história da matemática, sobre os principais povos. E aí nós iremos ver que a matemática, ela, como nós conhecemos hoje, ela veio dos antigos povos, o Egito, lá no Egito, Império Babilônico, e por muitos anos a humanidade já iniciava a questão da contagem. Eles não tinham ainda esse sistema de numeração que nós temos hoje tão avançado, aonde contém classe, ordens, aonde nós vivemos com uma matemática avançada em todo o nosso cotidiano, desde ir a uma padaria, fazer a compra de nossos pães, ir ao supermercado, nós nos deparamos com matemática. Dentro de casa, nós nos deparamos com o tempo, nos deparamos com matemática também. Então, a matemática ela é de fundamental importância. Ela vem com o passar do tempo, se desenvolvendo cada vez mais para que nós, como professores, nós como estudantes, nós como pais, possamos cada vez mais estar dando ênfase, dando uma forma mais clara sobre esse assunto. Então, a matemática, como nós conhecemos hoje, ela surgiu por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E aí nós iremos ver alguns dos conceitos, alguns povos que vinham desenvolvendo esse sistema que nós conhecemos hoje como matemática. Como surgiu a matemática? A matemática, como eu já vos falei, ela com a necessidade do homem de medir, com a necessidade do homem de contar. Então o homem ele passou a ter a ideia da matemática na ideia de contagem. Então, a origem da matemática ela vem do mundo ocidental, lá pelo Egito, Império Babilônico. Esses impérios eles desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio, a colheita, construir edificações, entre outras funções. Ou seja, a ideia da matemática ela surgiu no cotidiano do homem, da sua necessidade. E aí a gente vai ver que a história do Egito está intimamente ligada com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens das suas cheias. Assim, ali eles desenvolveram modelos para que pudesse medir a terra, para que pudesse medir as suas construções no desenvolvimento do dia a dia. Eles elaboraram uma escrita que continha símbolos que correspondia
de 10 em 10, ou seja, os seus múltiplos de 10, de 100, de 1000. E é importante lembrar que esse sistema corresponde aos 10 dedos que temos nas mãos. Foi uma das primeiras calculadoras que o homem inventou. Egípcia, que eram por símbolos, desde uma unidade, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Lembrando que eles ainda não tinham a ideia ainda de unidade, isso só veio surgir mais à frente. A partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíam os dias em 12 meses, ou 365 dias. Começou a surgir aí a ideia que nós temos hoje de 12 meses, nosso calendário 365 dias normalmente. A matemática no Império Babilônico, esse também foi um povo que deu sua contribuição para o conhecimento que nós temos hoje sobre a matemática. Os babilônicos, eles não utilizavam o sistema decimal, ou seja, eles não utilizavam essa ideia de 10, 100, 1000. Eles utilizavam apenas os dedos das mãos para contar. Então, eles contabilizavam de 10 em 10, e aí isso surgiu o chamado sistema sexagenal, que é a origem da divisão. Daí, pessoal, é que surgiu algo interessante, que surgiu hoje a ideia das nossas horas, dos nossos minutos, a parte que foi dividida em 60, ou seja, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então, nós temos aí no nosso slide o modelo que eles utilizavam para numerar a sua contagem. Vamos em seguida, vamos para outro povo muito importantíssimo, que foi a Grécia. A Grécia, eles já tiveram um estudo mais avançado, onde eles já tinham a ideia da natureza dos números, eles classificavam já em pares e ímpares, já tinham a ideia dos números primos e compostos, e esse povo ele deu a sua contribuição de forma muito interessante. Vários estudiosos, vários filósofos, lembrando que os gregos eles tinham a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. E aí nós iremos agora para outro povo muito importante, que foi os romanos. Esses a gente já ensina em nossas aulas para os nossos alunos a ideia dos números romanos. E eles continuaram a aplicar todas as descobertas dos gregos, ou seja, eles pegaram a ideia dos gregos e aprimoraram na questão de construções, e aí eles já tinham a ideia dos números em símbolos por letras, e seu método de multiplicação facilitou o cálculo de cabeça, ou seja, o nosso cálculo modelo do sistema romano, né, no qual tem várias letras e números representados por cada letra representa o seu número, e que mais à frente, em outra oportunidade, nós iremos trabalhar mais ainda. Início dessa nossa aula é mais para uma questão de informação, uma questão de formular conhecimento mais e mais. A matemática da idade contemporânea. Com a Revolução Industrial, a matemática ela se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias elas começaram a trabalhar de forma mais desenvolvida, e com isso o conhecimento sobre a álgebra se desbruçaram na forma com que a Revolução Industrial veio a desenvolver essa questão dos números.
teve sua contribuição muito importante, porque hoje a álgebra é algo importantíssimo que a gente deve estar ensinando aos nossas criancinhas desde cedo ao que vem a ser a álgebra. Na próxima aula nós estaremos desenvolvendo algo muito interessante envolvendo a álgebra para vocês entenderem mais ainda. E aí fica esse slide muito interessante, que a matemática não é um monstro, ela não é um bicho-papão, não é um bicho de sete que nós possamos colocar as nossas ideias, nosso conhecimento para poder cada vez mais estar ajudando os nossos alunos. De acordo com o PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, do 1º ao 5º ano, os PCNs eles ajudam na organização, pessoal, na organização da escolaridade em ciclos, ou seja, eles dão um norte para o objetivo a formar o nosso. Então, para o PCN de matemática, o educador ele deve refletir sobre o que é possível fazer para sanar os problemas que dificultam a aprendizagem dos alunos. A matemática sempre foi para os alunos algo que foge à sua possibilidade de compreensão, de pouca utilidade prática, gerando representações e sentimentos que afastarão o aluno do conhecimento da matemática. A matemática, ela, por muitos e muitos anos, ainda hoje, se torna para muitos de nossos alunos algo muito longe do seu conhecimento, algo muito longe do seu aprendizado. E para minimizar essa situação, o PCN, matemática a aprendizagem dos alunos. Cabe ao professor identificar os alunos que já estão munidos de uma bagagem razoável de conhecimentos lógicos e matemáticos e começar a trabalhar com aqueles que ainda não têm essa bagagem. Então, no entanto, alguns alunos não conseguem desenvolver as suas ideias usando adequadamente a linguagem matemática. Por isso, o PCN, na matemática, ajuda o professor a diagnosticar o domínio que cada aluno tem sobre os conteúdos a serem abordados, além de identificar quais as suas possibilidades e dificuldades diante do aprendizado. Os parâmetros curriculares, eles nos ajudam a desenvolver métodos para que nós, por meio dos PCNs, os professores terão mais facilidade de preparar um bom planejamento que possa orientá-los em seu trabalho em sala de aula. Os professores eles podem rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento de atividade, expectativas e maneiras de avaliar. E aí, a matemática não se trata de decorar, mas sim entender o poder de cada número. Vamos seguir à frente? O papel fundamental da matemática no ensino fundamental. Gente, é algo importantíssimo. O ensino fundamental, principalmente os anos iniciais, a base para o fundamental sexto em diante e a base no ensino médio, um conteúdo de matemática ele funciona como uma corrente. Se um dos lados quebra, vai prejudicar todo o andamento dos conteúdos à frente. Então, um conteúdo traz a outro. A matemática ela comporta um amplo campo de relações, regularidades e coerência que despertam a curiosidade e instigam a capacidade de generalizar. Faz parte da vida de todas as pessoas. É uma espécie de algo fundamental no nosso alunado, nós como professores, ter domínio sobre a ideia de contagem. Os recursos, a resolução de problemas. Isso aqui, a matemática, ela vem para justamente facilitar essa questão da resolução.
A matemática em si, ela faz com que nós possamos repensar, que nós possamos ter um senso crítico, que nós possamos estar desenvolvendo fórmulas para melhorar o nosso cotidiano no dia a dia. Então, os recursos das tecnologias da informação. Isso é importante que hoje, no ano de 2021, a cada dia que passa, nós observamos o aumento da tecnologia. Inclusive, essa teoria aqui, essa aula que nós estamos aqui ministrando a vocês, esse pequeno conhecimento, com a ajuda da tecnologia. É importante demais. Temos vários jogos que nós possamos enfatizar com nossos alunos. O recurso aos jogos. Há uma pergunta a se fazer. Como eu faço para que meu alunado, como eu faço para desenvolver a matemática, para que eles possam ter curiosidade? Aí está a resposta. O jogo, brincando. A matemática tem essa oportunidade. Só não gosta de matemática e que a matemática é o dia a dia, é o cotidiano. Então, nós temos aí os blocos de conteúdos, ou seja, o que nós vamos trabalhar? Os números e operações, isso é um procedimento importante que nós precisamos ter. Os espaços e formas, seus conceitos, as grandezas e medidas, as ideias, os conceitos, a aplicação, tratamento da informação. Isso, a finalidade do destaque é evidenciar sua importância, ou seja, a ideia da estatística, a probabilidade. Como despertar o gosto pela matemática desde os primeiros anos escolares? A primeira resposta, gente, é muito fácil. Como eu vou fazer com meus alunos eles despertem para a matemática? Olha a resposta. Jogos matemáticos. Jogar, brincar. Isso faz com que o aluno ele desperte, ele venha a desenvolver o senso crítico. Então a resposta, brincando. Os que poderíamos abordar em nossas aulas. Os jogos com dados, outros jogos, outras maneiras. E nós estaremos, pessoal, te dando algumas ideias que você pode incrementar nas suas aulas. Então, vamos aqui, a nossa primeira ideia o macaco das operações. Se você observar, temos duas colunas onde o macaco está segurando. Tem uma outra. A ideia de juntar, a ideia de somar, de adição, é uma ideia que nós podemos trabalhar desde o primeiro ano, no segundo, no terceiro. E o macaco das operações, ele é fácil de se fazer. Vários materiais, você pode utilizar cartolina, EVA. Nós, em outras aulas, eu creio que nós teremos aulas presenciais e nós iremos fazer esses materiais. Será do seu uso, você poderá utilizar nas suas aulas. Outra ideia é o prendedor de contagem. Veja que cada cartelinha, cada valor aí tem a sua quantidade de prendedor. 5 prendedores, 2 prendedores. Isso vai dando uma ideia de quantidade aos nossos alunos, a ideia de contagem, que é muito importante. Outra ideia é a ideia vamos contar. Veja que foi feito aí um modelo muito fácil, onde no primeiro exemplo aí nós temos vários saquinhos numerados e você ou a criança, você vai ensinando a criança a colocar a sua quantidade, a ideia de quantidade. No outro aí nós temos as mãozinhas, a ideia de contagem. Ser
trabalhar isso de forma bem clara. Já é mais aprofundado, que é o nosso sistema de decimal de numeração. Eu fiz esse material aí, pessoal, eu vou tirar a foto para vocês, mandar no grupo. A professora também estará disponibilizando na plataforma. E foi feito de cartolina esse material. Vários materiais que a gente trabalha. Aí você vai, a ideia de formação de números, onde nós temos a ideia das unidades, a ideia das dezenas, a ideia das centenas, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Classe das unidades, a ideia da formação dos nossos números. Outra ideia que eu também coloquei nessa aula é brincando com os dados estatísticos. Veja, aí foi formado um gráfico de barra, pessoal, aonde no lado aqui no seu primeiro desenho nós temos um galhozinho com a flor, com a folhazinha, que representa de cima para baixo. Nós temos o número 0, não contém nenhuma corujazinha. Na outra tem uma corujazinha. E aí você pode formar isso aí também com a ideia de altura, com a ideia de alimentos. Você pode tirar a foto de cada aluno, pode colocar lá no seu esboço na parede e pode fazer uma enquete com ele. Veja como as ideias vão surgindo e isso vai facilitando o aprendizado da matemática. Isso já é a parte de estatística. Outra ideia muito importante com relação às frações. Gente, mas é muita dificuldade, eu vejo muita dificuldade dos nossos alunos hoje. Sai do 5º ano, vem para o 6º ano, pega o professor da área de matemática e o professor da área de matemática diz: meu Deus, vou ter que reforçar tudo de novo. E um dos conteúdos mais que a gente vê com mais dificuldade é frações. E aí nós temos a ideia das pizzas, ó, cada pedacinho representando a fração do total da pizza. Os discos aí do outro lado. Olha como é importante esse conteúdo. Desenvolver mais e mais para que o ensino e a aprendizagem possam estar de forma correta. Outra ideia, aliás, uma frase. Na matemática da vida, a regra que deve aplicar mais vezes é a multiplicação dos seus sonhos. Na matemática da vida, a regra que devemos aplicar mais vezes é a multiplicação dos nossos sonhos. O homem sem sonhar, ele não é nada. E quando ele consegue realizar esses sonhos, ele para e diz: eu estou começando a ter meus objetivos, a ver meus objetivos sendo alcançados. Pessoal, como eu falei no início, a nossa aula de início é uma aula que nós colocamos a vocês algumas ideias de conteúdos a ser trabalhado. Na outra aula vai ser muito importante. Nós vamos aprender técnicas de multiplicação com os nossos dedos, vamos aprender técnicas de multiplicação com os materiais disponíveis, sistema de numeração. Nós vamos trabalhar com aquele material que vocês viram aí nos nossos slides. Vamos ter formas geométricas, vou mostrar para vocês como fazer. Vai ser algo muito bacana, uma aula interessante para vocês. Então, o que eu queria passar para vocês hoje de início era essa introdução da nossa teoria da matemática, a metodologia que nós possamos utilizar cada vez mais. E aí nós podemos dar outra dica também, que é a questão de jogos matemáticos no computador. Eu vou estar disponibilizando para vocês sites grátis que você pode indicar aos seus alunos, jogos interessantes envolvendo a matemática. Pessoal, desde já agradeço a vocês até aqui, ter ficado assistindo os nossos slides. Peço desculpa em algum eventual ruído, inconveniente que aconteceu. E até a próxima.
do seu amigo Elber Silva.